Bom dia, Tamile, tudo bom? É. Muito obrigada inicialmente pela atenção conosco do curso de arquitetura. Eu queria te perguntar inicialmente se você considera Salvador como uma cidade com acessibilidade. Bom, quando a gente conceituar a acessibilidade, né? O conceito de acessibilidade é que você consiga se deslocar, viver com autonomia, segurança e conforto. Claramente a gente não consegue isso dentro de Salvador. Isso é bem visível, né? Às vezes até para uma pessoa que não tenha nenhuma deficiência ou nenhuma restrição de mobilidade temporária. O que a gente traz como mobilidade temporária seria um pé machucado, quebrado, né? E acessibilidade também não é só para o deficiente, né? Não é só para a pessoa que é cadeirante ou que é cego, né? A acessibilidade é para uma mãe empurrando um carrinho de bebê. É para uma pessoa mais alta, uma pessoa mais baixa, é para o idoso, né? A população vem envelhecendo bastante e as cidades não estão prontas para receber essa população, né? Então, assim, quando a gente pensa que essas pessoas elas não têm autonomia, não têm segurança e não têm conforto em seus deslocamentos, a gente chega à conclusão de que a cidade não é acessível, né? Salvador tem, se a gente for falar da acessibilidade de Salvador em si, a gente tem muito mais camadas até. Salvador é uma cidade completamente, não planejada, né? De ocupação, vai ocupando uma topografia, um relevo, assim, também que não colabora, né? A gente tem ruas muito estreitas, consequentemente calçadas muito estreitas e às vezes nem calçadas. Então, um cadeirante hoje ou um cego, ele não consegue sair de um ponto ao outro da cidade sozinho. E se fizer isso, ele não vai ter segurança e ele não vai ter conforto, né? Isso é muito claro também. A gente não tem, por exemplo, instalação de piso tátil. Quando tem, é instalado de qualquer forma, né? Assim, as pessoas não sabem diferenciar as tipologias do piso. E isso é muito importante porque o cego, ele aprende aquele padrão, né? Para conseguir se deslocar. Então, é complexo, é difícil, mas não é possível, mas a cidade de Salvador não é acessível hoje. Certo. E a falta de acessibilidade, ela pode ser considerada um tipo de arquitetura hostil? Com certeza. Se eu tenho em Constituição uma lei que me garante o direito de ir e vir, e eu, enquanto deficiente ou com uma restrição de mobilidade temporária, não consigo exercer esse direito de ir e vir, eu estou sendo segregada do espaço, né? Se o cego ele não consegue sair de sua casa para ir para a universidade sozinho, ele está sendo segregado. Esse direito está sendo tirado dele. Então, sim, é uma de arquitetura hostil, sim. Você já presenciou algum exemplo de arquitetura hostil, de arquitetura de exclusão na cidade de Salvador? Sim, infelizmente, né? E que é uma realidade que a gente vivencia muito na cidade, pela própria configuração da cidade, né? Como a gente estava discutindo aqui um pouquinho antes, as praças vêm sendo pensadas, né, para que as pessoas não consigam utilizar assim, um morador de rua, por exemplo. Então, isso é um tipo de exclusão. Quando a gente pensa até um pouquinho mais dentro, né? Eu não sei se vocês já presenciaram, mas eu já presenciei, inclusive esses dias, que a gente tem morador de rua, por exemplo, que ele não tem uma perna, que ele não tem um braço, né? Então, para além dele ser morador de rua, ele apresenta uma deficiência. Então, assim, o ambiente é completamente hostil para ele, né? Não só com relação à acessibilidade, que eu acho que nessas situações ainda pioram, né? Porque como eles não têm um acompanhamento de saúde e tal, então acabam sofrendo mais, né? Eu sempre vejo
andando pelo centro da cidade, quando a gente passa, ele não é só um morador de rua, ele tem alguma questão ali. Eu já vi sem braço, sem perna, já vi com algum problema, assim, tipo elefantíase, sabe? Então, de fato, não tem como não presenciar uma arquitetura hostil em Salvador. Certo. E para você, como poderíamos resolver o problema da falta de acessibilidade nas cidades, sobretudo como parte da arquitetura hostil? Eu acho que, olhando pela visão macro, né, da coisa, o primeiro passo talvez seria mudar a visão dentro das próprias universidades, desses arquitetos, desses urbanistas que vão sair, né? Quando eu falo em acessibilidade, e eu falo muito em acessibilidade, e principalmente dentro das universidades, vira aquela discussão acalorada, né? Todo aluno, toda pessoa que está ali me escutando falar, ela conhece alguém, ela tem um familiar, ela tem alguém que viveu uma situação em que a acessibilidade impediu ela de viver ou de fazer alguma coisa. Então, quando a gente planta essa semente, eu tenho certeza que para todos os alunos que eu falei ao longo desse ano, e foram muitos alunos, principalmente na universidade, lá na UFBA, porque eu trabalho isso, né? A minha pesquisa é sobre isso, e eu fiquei o ano inteiro falando diretamente com os alunos. Eu tenho certeza que vão sair engenheiros e arquitetos que, na hora de projetar alguma coisa ali, vai fazer diferente, porque aquela sementinha foi plantada. Eu acho que o primeiro passo é isso, porque assim, é uma coisa muito grandiosa. Salvador, a gente não conseguiria mudar Salvador da noite para o dia. Como eu falei antes, Salvador tem ruas muito estreitas e às vezes a gente tem a rua que ela não tem nem calçada. Então como que eu vou colocar 1,20 m ali de faixa livre, né? Então assim, mas só o fato desses alunos, desses novos arquitetos, desses novos urbanistas saírem já com essa mentalidade, né? Uma mentalidade acessível, uma mentalidade sustentável, uma mentalidade mais urbana, né? E assim, ter noção da importância da profissão, do quanto a gente pode fazer a diferença, porque às vezes a gente não consegue, muitos alunos não conseguem desenvolver isso durante a faculdade. Talvez não seja um conjunto de deficiências, né? Universidade, professor, aluno. Mas quando a gente consegue sair da universidade, já pensando nisso, eu já saio uma arquiteta e uma urbanista que vou pegar uma praça para fazer na cidade e já vou colocar uma acessibilidade, né? E vou projetar uma via já com acessibilidade, com sustentabilidade, com empatia, na verdade, né? Eu acho é complicado, é difícil, é um trabalho muito grande, mas eu acho que de pouquinho em pouquinho a gente consegue mudar muita coisa, né? Se a gente pensa que a cidade está sendo hoje projetada para o veículo, e a gente vê muito viaduto, mas esse viaduto só passa carro, não passa gente, ele está me segregando, ele está sendo hostil comigo, né? Você deve ter visto que saiu a regulamentação agora nesses dias da lei Padre Júlio Lancelotti, né? Através de um decreto federal. Inclusive, nesse decreto consta a destinação de uma verba federal para a elaboração de cartilhas que orientem arquitetos e engenheiros. Daí já demonstra a importância da nossa categoria nessa mudança, né? Eu acho foi uma coisa que eu comentei até com o Ernesto esses dias, na segunda-feira, que estávamos conversando sobre isso. Não existe projetar sem acessibilidade mais. Não existe, vou fazer uma calçada para um cadeirante. Não, você vai fazer uma calçada para todo mundo. Eu não estou falando que é para o cego, eu estou falando que é para mim, que posso em algum momento da vida estar com os 2 pés quebrados e precisar passar por aquela via, usar aquela calçada, né? Usar um apartamento. Não cabe mais um arquiteto hoje projetar um apartamento que uma cadeira de roda não passe pela porta do quarto, pela porta do banheiro. Isso é essa visão que eu te digo, que a gente tem que começar a alimentar dentro da universidade,
né, para os alunos. A gente está envelhecendo e isso é muito bom, isso é fantástico. A nossa expectativa de vida está alta. Hoje, com 60 anos, a gente não é velho mais, a gente está, tipo assim, na flor da idade, vivendo. Então, quando a gente pensa que, por exemplo, eu vou financiar um apartamento em 30 anos, se eu tenho 30 anos, com 60, eu vou estar dentro desse apartamento. Com 60, eu sou um idoso, pela lei, né? Então, assim, a gente está envelhecendo. As coisas têm que ser pensadas pra gente lá na frente. A gente tem que pensar e projetar pra gente hoje, usar lá na frente, né? Então, aí você fala, mas eu sozinho não vou mudar? Não vai mudar, mas vai fazer a sua parte e já vai estar de bom tamanho, porque muita gente vai ver, às vezes a gente não tem noção. Eu percebi isso quando eu comecei a falar com os alunos, que às vezes a gente não tem noção. Coisinha que a gente fala, muda a cabeça da pessoa, vira uma chavinha ali e ela vai ser um engenheiro, vai ser um arquiteto completamente diferente para projetar e executar uma obra, né? Com certeza, mas estamos caminhando. Muito obrigada, Tamile.